Olá, pessoal, bem-vindos à aula 3. Já estamos no nosso cenário, um pouquinho diferente, sem a mesa, a gente trocou pela maca, porque a gente já vai fazer um pouquinho de prática hoje, mas antes vamos falar sobre ambientação, sobre climatização e arrumação da sala também. Então aqui, por mais que a gente precise das luzes, para que vocês enxerguem, né, tudo com clareza, por mais que a gente precise de um ambiente claro, a gente conseguiu levar vocês aqui para a intenção de uma sala, de um ambiente para massagem. Então, a gente reduz as luzes, a gente pode utilizar cromoterapia. O que é isso? É o uso das cores para auxiliar a gente. Então, a gente está aqui com uma luz azul, que transmite tranquilidade. Para massagem, antes que vocês perguntem, eu já vou responder. Para massagem, é sempre legal a gente usar a luz azul para tranquilidade, ou a luz verde, que remete a gente à cura também, a lilás. Todas essas cores são ótimas para um ambiente de massagem. Então, claro que quando vocês tiverem aí essas luzes mais claras, mais brancas, a gente tira, né? Principalmente luzes que fiquem em cima do paciente. Então, às vezes, no ambiente, a luz fica bem no centro e a gente coloca a maca embaixo. Claro que tem salas que aquele é o local, não tem como a gente mudar isso. Então, o que a gente faz? Tenta tirar essa luz, apagar e deixar luzes mais desfocadas. As luzes que vêm de baixo são até melhores. Se você não tiver aí uma sala com essa possibilidade de colocar luz no chão, luz de LED, refletores, né? O que você pode colocar? Você vai num depósito, numa loja de construção, compra uma lâmpada, compra um bocal de tomada e pronto. Você consegue deixar um ambiente bem legal. Outra coisa importante, a sala precisa ser climatizada. Então, se tiver muito calor, você pode ter um ar-condicionado na sua sala, ou você pode ter um ventilador daqueles de hélice, ou daqueles que são mais umidificadores também, para deixar uma sensação mais agradável. E o contrário também, se tiver frio, você pode ter um lençol térmico, você compra, liga na tomada, ou pode ter um aquecedor. Então, o ar-condicionado é bom porque você consegue ter um ar ali para o quente e para o frio. Isso ajuda muito na massagem. Ou você pode ter também um aquecedor de chão, colocar ele perto ali da maca, ajuda muito. O que mais? A arrumação. Então, aqui a gente precisa de um cenário limpo para vocês conseguirem enxergar, para vocês conseguirem entender o que está acontecendo. Então, a gente escolheu um lençol branco. Vou dizer para vocês como eu arrumo a minha maca para atender. Como eu costumo arrumar a minha maca. Então, em contato com a maca, eu já coloco um lençol. Esse lençol, geralmente, ele fica aqui, ele não é trocado com tanta frequência. Tipo, um dia inteiro ele fica. Por quê? Tudo que vem em cima desse lençol vai ser trocado. Então, eu coloco o lençol branco para não ficar o geladinho da maca, porque é estofado. Então, para o paciente não deitar já no gelado. Se a gente estiver usando a manta, o lençol térmico, esse lençol vai por cima dele. Geralmente, esses lençóis térmicos, se você for investir em invista em cuidar dele. Então, coloca o lençol em contato com a maca, o térmico, eu tô falando, o lençol em contato com a maca, em cima dele você põe uma toalha, porque não pode ficar úmido. Então, se o paciente suar alguma coisa, a toalha vai absorver. Ou com uma toalha e depois você pode colocar um lençol ou gel descartável, tá? Então, eu costumo colocar maca. Se tiver frio, o lençol térmico. Se não tiver, já vem esse lençol branco. Geralmente eu uso branco. E aí, aqui em cima, eu coloco o papel, o rolo de papel, né? O tamanho da maca. Ou o lençol de TNT. Eu gosto mais do lençol de TNT porque eu compro aquele que tem elástico, né? Lençol de elástico, eu grudo e aí ele não tem mesmo nenhum contato com esse lençol aqui, mas fica mais quentinho. Aí o paciente deita e eu costumo entregar um kitzinho, que já fica aqui em cima da maca. Uma toalha, um outro lençol, se ele quiser se cobrir, e um cobertor, pra ele se sentir bem. Então, sempre fica uma toalhinha pequena, um lençol e um cobertor. Você fala, se o paciente não quer usar nada. Você só tira e deixa do lado. Geralmente, paciente mulher usa uma toalhinha, tanto para cobrir região de mamas, quanto para cobrir a região pélvica.
Então, vão usar 2. Geralmente, a região pélvica, como elas não tiram, né, a parte de baixo, elas ficam mais tranquilas. Elas deixam. Mas dá para oferecer, né? Ou dobrar o lençol mesmo e colocar para ela se sentir mais confortável. Homem geralmente não gosta de usar nada, mas você pode utilizar a toalhinha para cobrir região pélvica também, para ele se sentir mais confortável. Ou para o terapeuta, tá? Não tenham a vergonha assim, vocês falam, eu não me sinto confortável. Então vocês podem usar. Combinado? Esse é o kitzinho que eu entrego. Ok, depois disso, o paciente já pode vir e deitar na maca. Vamos aproveitar já que a gente já falou sobre tudo isso e vamos falar da parte em que o paciente chega. A primeira coisa que a gente faz com esse paciente é a avaliação, principalmente se for a primeira vez que ele está fazendo com a gente. E para isso você pode ter uma ficha mesmo. Nessa ficha você vai colocar dados pessoais, então o nome, a profissão, a idade, onde mora, coloca ali o endereço completo dele, telefone de emergência também, né? Se for um caso de um idoso, por exemplo. E aí você vai começar a fazer as perguntas. Como você sente? Como você fica durante o dia? Você fica muito tempo em pé? Aquelas perguntas que a gente já falou na primeira aula. E você coloca lá também, se tem doenças prévias, você coloca a principal queixa, onde é que ele sente dor. Vai anotando tudo isso e guarda. Só que no dia a dia, quando esse paciente chega para você, então já é a segunda, terceira ou a 10ª vez que ele vai fazer massagem com você, você sempre vai fazer uma avaliação, uma anamnese curtinha. Você vai perguntar, tudo bem? Você tá bem? Você tá se sentindo bem? Tá com alguma dor diferente? Como você passou a semana? Pra quê? Para você já ir direcionando as manobras que você vai usar, para você saber se você vai utilizar uma técnica mais leve ou uma técnica um pouquinho mais pesada, mais intensa. Então é sempre importante você fazer essa avaliação rápida. A ficha você pode fazer do jeito que você preferir, você pode colocar seu logo, pode fazer uma ficha, sei lá, uma folha de sulfite, aquilo ali, mas eu acho importante você sempre entregar para o seu paciente conferir para ver se aquelas informações sobre ele está correta e assinar. E se você tiver o caso de um paciente que precisa de uma autorização médica, pede para ele entregar, deixa lá fixado nessa fichinha no prontuário dele. Combinado? Vamos para a nossa prática? Então, para começar a nossa prática, eu vou convidar o nosso modelo, Giovanni. Pode entrar, Giovanni. Giovanni já está pronto para massagem, ele vai deitar. Enquanto isso, eu vou conversar com vocês sobre uma coisa importante. Então, o paciente, ele vai se despir. Para ele ficar mais confortável, e você também, o que geralmente eu faço? Eu sempre deixo o creme aqui, e aí, no dia a dia, eu costumo usar o creme que eu tenho que tirar com a espátula e colocar na cubeta. Ele entra na sala, e aí, né, alguns pacientes já sabem, outros eu tenho que falar, né? Eles imaginam, mas eles ficam esperando a gente falar pra não ficar aquele clima, né? Então, eu falo, você pode tirar. Eu dou instruções, principalmente se é mulher. Por quê? Se a mulher fica, às vezes elas vêm de biquíni ou fica de sutiã, atrapalha. Então, eu falo, olha, você vai tirar, você vai ficar só de calcinha, mas aqui tem uma toalha, então você deita e pode se cobrir. Então, já dou a instrução para não ter climão. Então, na minha sala, nunca tem climão. Porque eu sempre dou a instrução. Para o homem também. Falo, olha, você vai se despir, você vai ficar de cueca. Se você quiser, você pode pegar uma toalhinha e cobrir a sua região pélvica. Ele já vai saber o que fazer. Se você é o terapeuta que se sente desconfortável, aí você espera ele deitar, depois você pega a toalhinha e cobre. E não precisa falar nada, tá? Mas o que eu faço? Enquanto ele tá se despindo, né, pra gente não ficar assim, tipo, esperando, né? Fica tipo, tá olhando. O que eu faço? Eu sempre deixo o creme aqui e vou preparando na hora. Então, eu vou aqui, eu pego o creme, vou lá, coloco na cubeta, vou mexendo nas coisas. Quando eu começo a perceber a movimentação já para deitar na maca, aí eu viro, porque aí esse clima já acabou. Então, não tem mais o clima de ficar olhando, de o que eu faço agora. Pronto, já acabei com esse clima, já venho. Ou quando eu percebo também, que às vezes tem uns clientes, né, que ele tá pronto, só que ele não deita na maca. Aí eu viro e falo, pode deitar, vem. Então, tentem ficar confortáveis com a situação, porque é uma situação normal. Tudo que foge do controle, isso já fica de dica para as... Gente, fugiu do controle, você sai da sala. Funciona assim, entendeu? E ainda cobra o paciente
desaforo. Então, assim, saiu do seu controle, você sai da sala. Mas tenta não deixar esse climão. Porque se você ficar desconfortável, o paciente também fica. Então, é uma coisa leve, tranquila. Você vai fazer uma massagem, ele quer receber uma massagem terapêutica porque ele tá com dor. Geralmente porque tá com dor, tá? Então, fiquem à vontade na sala, porque quem manda no ambiente é você. Mesmo que você esteja na casa dele, porque é você que é profissional. Combinado? Bom, o que a gente vai fazer na prática? Eu vou mostrar para vocês parte 1, parte 2. Na parte 1, a gente vai fazer aqui membros inferiores, membros superiores e abdômen, tudo aqui na parte frontal, então, na frente do paciente. Na próxima aula, a gente faz cervical, vira, e a gente faz membros inferiores e dorso também. Como eu geralmente lido com a massagem? Eu começo pelos pés, faço o membro esquerdo, depois faço o membro direito, vou pro abdômen, membro superior direito, membro superior esquerdo. E aí, a gente vai pra cervical. Eu começo pelo pé, mas isso é uma coisa minha. Também dá para começar lá pela cabeça, no pé e depois virar. Também não é uma regra, você pode fazer do jeito que você quiser. E a direção que eu falei para vocês, eu sempre tento fazer, né, direção do pé pro coração, para ajudar. E aqui a gente faz para baixo, para ajudar também. Então, acima dos ombros, a gente faz para baixo. Mas isso também não é uma regra, é uma coisa minha para ajudar a circulação, o retorno venoso. Nas costas, por exemplo, eu gosto de trabalhar atrás da maca. E aí vai ficar o sentido oposto. Não vai fazer mal, é só uma preferência e uma ajuda, tá bom? Vamos começar então as manobras, eu vou começar lá pelo pé. Então, para começar a massagem, como eu inicio aqui pelo pé, eu coloco uma boa quantidade de creme e vou fazer já o deslizamento superficial. Então, já vou depositando o creme no membro inferior esquerdo todo e depois eu vou adicionando creme se eu precisar, tá? Então, vou lá, desde a perna até a coxa e vou trazendo o creme pro pé. Esse é o deslizamento superficial, lembra? Então, aqui nessa aula, vocês já vão vendo que eu não sigo uma regra de manobras. Eu vou fazendo as que eu acho que precisa na área. Às vezes tem manobras que são melhores para fazer em uma área, mas não são tão boas para fazer em outras. E aí eu vou lidando com elas. Aqui no pé, eu vou fazer o deslizamento profundo agora. E a minha mão, ela vai de acordo com a área. Às vezes, ela vai conseguir pegar uma área assim do lado e às vezes não. Então aqui, ó, uma na frente da outra, desliza profundo. Lá na coxa a gente já consegue abrir. E puxa. No deslizamento profundo, eu costumo aplicar a pressão para cima e para descer, eu tiro a pressão e só deslizo a mão. Terminei de aplicar o creme todo, eu vou fazer no pé. Então, no pé eu gosto de fazer nessas linhas aqui, ó, dos tendões. Vou fazendo tudo. Já é importante que vocês vão percebendo que eu já tô sem anel nenhum, não tô usando relógio, nem pulseira, para não machucar o paciente. Então, vou aplicando as pressões. Então, aqui, ó, fazendo fricção. Já vou tirando as tensões. E aqui embaixo do pé, eu gosto de usar a mão mais em rolinho. Então, a gente vai aplicando. E aqui embaixo é bom que a gente não use muito creme, porque geralmente é uma área de tensão e a gente vai aliviando. Também dá pra gente suspender o pé e aplicar a fricção com o polegar, desde aqui de cima até o calcanhar. Dá pra fazer na raiz dos dedos, a gente pode fazer circular. E lembra que eu falei que às vezes eu uso tração? Então, nos dedos a gente pode fazer. A gente segura, traciona, segura um pouquinho e solta, alivia. Vou fazer nesse aqui mais devagar. Segurei, ainda não tô tracionando. Aí eu vou tracionar, segurar e aí eu deslizo a minha mão para soltar. Então, a gente vai, segura, traciona, segura um pouquinho tracionado e depois libera. E a gente vai fazer isso em todos os dedos. Por isso que no pé é importante que a gente comece fazendo o deslizamento superficial com o creme mais para cima, para cá ficar com pouco creme e a gente conseguir fazer essa tração. Aqui em volta dos maléolos também, aqui desses ossinhos, a gente pode fazer.
E aí a gente vai passando naturalmente para as outras regiões. Aqui na perna é meio incômodo se a gente fizer em um homem, por exemplo, que tem mais pelos, se a gente fizer com pouco creme. Então vai aplicando mais se precisar. E aqui na parte da frente a gente tem o osso muito mais protuberante do que qualquer músculo. Então a gente vai aplicar a pressão nas laterais, que é onde tem mais músculo. E na perna, eu vou determinando que é desde o tornozelo até um pouquinho acima do joelho. Vou fazendo aqui, ó, a fricção, um polegar para um lado, outro polegar para o outro. Dá pra gente fazer também mais circular, com uma mão só. E vai relaxando. Geralmente não é uma área de muita tensão, principalmente assim, virado de frente, mas na parte de trás tem. E quando a gente virar, a gente vai ver isso. Então, vou lá até o joelho. Aí, antes de passar para a coxa, eu vou fazer um pouquinho aqui em cima do joelho, em volta dele. Tudo fricção também, com um polegar. Aqui, insere o músculo, então a gente pode fazer esses movimentos. Esses músculos aqui que vão inserindo, o músculo da coxa, é interessante a gente trabalhar em corredores, quem pedala muito, né, pratica bike, quem treina na academia, faz agachamento, faz leg press, enfim, fica com tensão, dá pra gente ir relaxando. Sentiu que tá secando, a gente vai lá com uma mão, pega mais creme. Eu gosto de sempre pegar com uma mão e manter a outra no paciente. Porque quando a gente tira a mão e coloca, às vezes dá um sustinho. E a gente perde o relaxamento. Apliquei mais um pouquinho. Então, toda vez que eu pegar o creme, eu vou aplicar o deslizamento de novo. Vou fazer fricção, ó. Vou pegar bem o meio aqui do músculo e vou aplicar. Às vezes é mais dolorido para uns do que para outros. E a gente pode ir perguntando se tá tudo bem para o paciente. Também vou aplicar essa pressão nas laterais, com o polegar. E aqui, na parte interna também. Com todos os dedos e com o polegar. Geralmente mulher, né, homem, geralmente tá com a cueca assim. Ou shorts ou cueca assim. Então a gente vai no limite em que tá confortável. A mulher que fica de calcinha, dá pra gente ir até a região lateral do glúteo aqui. Pode ir, tá? É até importante. Passei pro outro, deixo uma mão, pego o creme de novo, esquento na minha mão, né? Pra não passar o creme gelado direto no paciente. Vou fazer o mesmo processo. Então, vou lá, deslizo o superficial para depositar o creme. Quando eu vi que tá ok, eu vou pro fundo. Faço algumas vezes. Tem, assim, um limite ou um número certo de vezes que você vai aplicar a manobra? Não, você vai sentindo o quanto precisa. E aí, nos últimos momentos, eu vou aplicando aqui no pé, para o pé ter uma quantidade bem pequena de creme e eu conseguir fazer uma fricção melhor. Porque no pé não dá pra gente aplicar as outras manobras. Então, a gente vai na fricção mesmo, vai trabalhando aqui entre os tendões, que são essas linhas, no pé, as laterais, embaixo do pé também. Vai fazer aqui, planta do pé. Pode fazer com a mão em rolinho. Usa bem as falanges. Vai lá no calcanhar também. E dá pra gente fazer as trações que a gente fez no outro lado. Segurou um pouquinho, puxou, segurou. Essas trações, os alongamentos também geram um relaxamento bem legal. Então, a gente pode fazer em todas as articulações. Faz no calcanhar. E aí, a gente passa lá para o maléolo. Faz um pouquinho aqui e passa para a perna. Provavelmente a pele já absorveu um pouquinho de creme. A gente vai fazendo um deslizamento superficial para não machucar. Pega mais um pouquinho e já adiciona lá. Vamos fazer nas laterais para relaxar. Na prática, no dia a dia, vocês vão pegando todas essas manobras, tá? Se fizeram de um lado, já passa para o outro, sem ter que pensar.
Por isso que eu falo, já vai praticando, já pega alguém aí, ou vai praticando as manobras na sua coxa, para você pegar a mão de fazer. Vai até lá no joelho. Faz em volta do joelho todo. Quanto tempo geralmente eu fico? 5 minutos, tá? 5 minutos aqui, 5 aqui. Pra coxa também, passou um tempo, então já absorveu. Passa mais um pouquinho, aquece na sua mão e deposita lá. Aqui, como eu já tive o primeiro contato, eu já vou para o deslizamento profundo mesmo. Vou fazer flexão. Se a gente achar algum ponto, alguma coisa, a gente pode ficar um pouco, tá? Mas geralmente essas áreas não tem. Vamos lá para as laterais. Interno de coxa. As inserções de músculo aqui, onde começam os tendões. E a gente pode fazer o deslizamento profundo mais rápido. Ativa bem a circulação, tem gente que até sente a sensação de coçar. Depois a gente finaliza no deslizamento profundo. Passa para o superficial. E aí eu gosto de segurar aqui, tracionar um pouquinho, segurar, depois alongar. Segura também, depois só relaxa. E aí, para passar lá pro abdômen, o que eu faço? Sempre tento manter o contato da minha mão com o paciente. E aqui, ó, já percebi que ele tá limitando o meu acesso. Então, o que eu faço? Aqui, fiz o membro inferior, depois o outro membro inferior, ele já deu uma acalmada, uma relaxada. Então, vai ser meio incômodo se eu falar assim, Giovanni, tira a mão, por favor. Então, o que eu faço? Eu mesma tiro. Bem, tirei, pronto. Mantenho sempre uma mão no paciente, pego um pouquinho de creme. Tá vendo que, assim, se eu for tirar minha mão daqui, eu já coloco a outra aqui, pra nunca ter o sustinho. Porque imagina só, você deitado, relaxado, e aí fiz aqui, tirei minhas duas mãos, fui lá, peguei creme, e aí do nada eu vou lá e coloco a minha mão. Dá um sustinho, perde o relaxamento, faz contração muscular, não é isso que a gente quer. Então, foi tirar a mão de um lugar, apoia na outra, mesmo que seja para aquecer o creme. A gente vai depositar no abdômen. Quando é mulher, geralmente usa a calcinha mais para cá. Aí eu peço para abaixar, mas eu peço autorização e eu abaixo, tá? Não peço pro paciente fazer nada. Aqui, ele deita e ele fica. No máximo, ele vira. Ele não faz mais nada. Às vezes eu peço para respirar também, mas isso eu vou mostrar lá no pescoço. Então, ó, deposito o creme. Posso fazer profundo e superficial. Então, comecei lá no superficial para depositar creme. Vou pro profundo. E é aqui que a gente vai fazer a mobilização de vísceras, que a gente pode ajudar o trânsito intestinal, por exemplo. Então, a gente vai pegar aqui sentido horário e vai fazer leves apertões. Então, eu vou posicionar uma mão em cima da outra e vou ajudando aqui, ó, no trânsito intestinal, no sentido horário. Vou fazer algumas voltas aqui em volta do umbigo. E é leve, tá? Assim, tem uma pressão, mas não precisa ser forte ao ponto de machucar. Porque lembra que aqui não tem osso, tá? E é já a região de vísceras, então é tudo molinho. Depois, eu posso fazer aqui, ó, o caminho do intestino grosso. Pra ajudar. Então, a gente começa aqui, sobe, vai pro meio, desce e aqui faz uma voltinha. Aí vocês limitam a mão, tá? Para não gerar incômodo pro paciente. Então, faço aqui uma pressãozinha, faço o caminho e dou uma ajuda. Depois disso, depois que a gente fez essa ativação, a gente pode voltar para a massagem. Aqui já dá pra gente fazer amassamento. Só que para fazer o abdômen, aqui eu não vou fazer, tá? Mas geralmente, se eu fizer amassamento, eu vou lá do outro lado, porque eu acho que fica melhor. Aqui,
pra gente não tomar muito tempo da gravação, eu vou fazer aqui mesmo, tá? Mas fica diferente a sensação. Então, eu sempre vou um lado, outro. E se eu for mudar de lado, quando eu for fazer o braço, vocês vão ver isso, eu também mantenho a mão no paciente. Então, ó, fiz aqui. Posso fazer amassamento no meio, assim, na linha do umbigo. E a gente faz um movimento também que forma um coração. A gente sai aqui do meio, pega em cima das costelas, volta pro meio. Vai fazendo, faz algumas vezes e depois a gente pode fazer esse coração invertido também. Só que aí a gente puxa um pouquinho para cima do umbigo, retorna para as laterais. Mobiliza bem os tecidos moles. E aí, termina no deslizamento superficial de novo. Para dar aquela sensação de que finalizou. Vou apoiar minha mão lá no ombro, no braço. Pegar mais creme. Tanto faz, tá? Se vocês acharem que é mais fácil lidar com um creme assim, que tem pump, tudo bem. Ou pode ser a cubeta também. Eu sempre deixo perto de mim. Então, aqui dá para deixar, né, perto do paciente mesmo, eu só vou pegando. Então, esquentei já nessa mão, só vou aplicar na outra. Vou fazer aquele deslizamento superficial todo. Até lá em cima. Vou fazendo. E aí, a mesma coisa do pé. A mão é só na última vez que eu vou passar. E aí, aqui ó, última vez, vou pro deslizamento profundo. Depositei bem o creme. E aí, eu vou lá pra mão, última vez. A mão quase não tem creme. O paciente, ó, se eu soltar o braço dele, fica. Então, se você perceber que ele tensionou, abaixa. Devagarzinho, para ele entender que ele não precisa fazer nenhuma força. Trago a mão dele para cá, para eu conseguir trabalhar e ele ficar com o cotovelo bem apoiado, sabe? Para ele não ficar com o cotovelo fora da maca, que é incômodo. E aí, com um pouco de creme que sobrou na minha mão, eu vou começar a trabalhar. Vocês também podem fazer assim, tá? Porque aí vocês conseguem prender a mão dele, caso fique para fora da maca. Então, aqui, eu só vou descer um pouquinho, porque o braço dele consegue ficar bem apoiado. Vou fazer a tração em todos os dedos. Então, traciono o dedo. Às vezes dá uma estaladinha também, mas não tem problema. Faz em todos. Dá uma puxadinha. E depois a gente pode trabalhar bem a palma da mão. Usar os nossos polegares. Trabalha aqui o dorso da mão também. Vai até o punho. A mão geralmente é bem relaxante. Mão e pé é relaxante, tá? Mas quanto mais creme você coloca, mais a sua mão desliza. E aí não fica... O amassamento não fica tão bom. Então, prefira menos creme nessa região. Fez em toda. A gente pode tracionar assim, ó. Segura para baixo do punho. E aqui, na lateral da mão dele, a gente segura aqui também, ó. Dá uma leve puxadinha para alongar. E a gente vai passar lá pro antebraço. Eu fiz o deslizamento superficial, profundo, para ele sentir minha mão, para depositar creme. Então, assim, já tem creme. Só que como eu fiquei um tempinho aqui na mão, a pele foi absorvendo. O que eu faço? Agora eu pego bem menos creme, aqueço na minha mão, só passo na outra e vou lá pro antebraço. Passa os dois lados. Lembra, homem, né? Tem pelo. A mulher geralmente tem menos, então não dói tanto se você não usar tanto creme. Mas, quando você não usa tanto creme, a sua mão começa a ficar cansada. Então, pega um pouquinho, percebeu que absorveu, pega mais. Você vai fazer fricção. O cotovelo também não é uma área de grandes tensões, mas dá pra gente trabalhar bem. Aqui, a gente vai usar o meio, né? Tem um ossinho, outro ossinho, a gente usa o meio deles. E lembra que eu falei pra vocês de posicionamento? Aqui eu consigo mostrar bem. Ó, se eu ficar o tempo todo fazendo força no meu braço, quando eu terminar a massagem, eu vou ficar com a mão doendo, ombro doendo. Então, como é que a gente faz? A gente sempre vai dar uma jogadinha com o corpo, assim, ó. O nosso corpo vai. Mesmo que a sua perna não movimente, pelo menos o seu tronco vai junto. Você consegue fazer pressão e não fica com dor na mão. Fez no antebraço.
Sente se o braço precisa de mais creme. Pega lá um pouquinho. Passa lá de novo. Quando eu vou trabalhar aqui antebraço, eu vou usar até o cotovelo e depois o braço do cotovelo para cima. Vou pegar um pouquinho já da região cervical, ombro aqui, trapézio, e vou pegar um pouquinho de peitoral também. Então, mulher, a gente só não vai fazer região das mamas, mas peitoral a gente faz. Aqui é o músculo peitoral. Então, eu vou fazer fricção, deslizamento com o dedo. Vou fazer com a mão espalmada também. E aí, eu vou levar esses movimentos lá para trás. Posso colocar a minha mão embaixo do paciente aqui, ó. Vou até o ombro, lá embaixo. Dou uma puxadinha na escápula. Já vou aliviando essas áreas. Mesmo que a gente vá trabalhar depois. Eu vou fazendo aqui. Faço fricção, vejo se tem algum ponto. Se tiver, eu posso ficar. Vou trabalhando com as duas mãos. E aqui no peitoral, eu gosto de fazer com a mão bem espalmada, só que eu vou usar essa parte aqui da minha mão para fazer a pressão. Então, ó, faço a pressão e levo para lá. Então, ó, quem treina na academia tem região tensa. Eu vou tirando. Lembra que eu falei do exemplo da mãe que fica segurando o bebê o tempo inteiro? Pensa se o ombro dessa mulher não fica dolorido. O peitoral também faz parte ali dessa força que ela usa para segurar. Então, a gente vai aliviando. E já dá pra gente trabalhar um pouquinho aqui do trapézio. Se o paciente quiser, você pode colocar um travesseiro ali, tá? Pra ficar melhor. Então, trabalha tudo isso. Aqui no braço, a gente pode acelerar também um pouquinho o deslizamento profundo no final. E depois a gente passa pro lento e pro deslizamento superficial. Para terminar, o que eu faço? Eu vou com a minha mão, vou erguer bastante para vocês conseguirem ver. Vou com a minha mão aqui embaixo e vou prender a mão dele aqui, ó. Embaixo do meu. Então, vou prender com o cotovelo. Relaxa o braço. Isso. Aqui, se você perceber que o paciente não vai relaxar, você dá comando para ele. Fala, pode relaxar o braço. E aí, eu vou lá no pescoço e vou dar uma puxadinha. Alongo. Segura um pouquinho. Toda puxadinha que eu dou, eu sempre deixo uma mão deslizando, que é para não perder essa essência de massagem, tá? Então, ó, puxei. Enquanto eu tô segurando, a outra mão desliza. E aí, eu vou deslizar essa mão até a outra mão. Enquanto isso, eu ainda tô tracionando. E depois eu só solto e relaxo. Para passar pro outro lado, eu vou colocar minha mão aqui, ó. E vou caminhar. Passa por cima dele. E aí eu consigo ficar desse lado e fazer sem perder o contato com ele. Sempre que eu tirar uma mão, a outra vai para o contato com ele. Aqui, passei, depositei creme, superficial. E aí a gente vai pro profundo. Vou fazer o profundo com uma mão só, porque ó, o cotovelo saindo aqui é incômodo, então eu seguro e faço com uma mão só. Quando eu estiver terminando, eu já pego a mão dele aqui e apoio o cotovelo. Vou trabalhar lá nas mãos de novo. Uso todos os dedos, polegar. Você vai usar toda a sua mão para trabalhar a mão dele. Trabalha aqui bem. Puxa, faz tração em todos os dedos. Então, eu nunca faço a tração assim, ó, paro e seguro. Sempre puxo e vou deslizando. Vou fazer em todos. Depois que a gente termina, a gente ainda faz mais um pouquinho na mão. Se você quiser, você pode virar a mão do paciente, trabalhar aqui também. Aqui a posição não vai fazer tanta diferença aqui. Então, dá pra fazer. Relaxa o braço. Isso. A gente vai dando o comando, porque se você vê que ele tá prendendo o braço, é porque ele não tá dormindo, porque ele não tá tão relaxado. E aí, dá comando pra ele. Fala, pode relaxar, é tranquilo. Às vezes, o paciente, ele quer te ajudar, sabe? Ele fala, é pra virar o braço, aí ele quer virar.
Mas ele não precisa fazer isso, ele precisa relaxar. Então, vai dando o comando e ele vai mudando. Vamos lá para o antebraço de novo. Vamos fazer fricção. Aqui a gente pode fazer circular também. Faz na outra face. Então, pode fazer deslizando em linha reta, circular. Você pode aproveitar para ir trocando de mão, que isso também é relaxante. Vai trocando lá até o cotovelo. E aí, dou uma conferida, ó. Aqui eu preciso de mais creme, senão a minha mão vai ficar super dolorida de fazer. E aqui, como eu sei que a mão dele tá escorregando, provavelmente pelo tamanho da maca, eu venho aqui, ó, e travo a mão dele para não ficar caindo. E aí eu consigo trabalhar com as duas mãos sem precisar me preocupar em segurar ali. E aí, eu sempre gosto de trabalhar com um pé na frente do outro, porque eu consigo ter movimento e não deixar força na minha mão. Vou fazendo. Aqui eu consigo fazer com as duas mãos. Vou fazer a procura de ponto gatilho. Posso usar um pouquinho das falanges, a mão mais em rolinho. Vou aplicar a pressão no peitoral também, para aliviar. Levando até o ombro. E aqui, ó, pra mim, ficou longe. Então, só vou dar um passinho pra frente pra continuar segurando a mão dele. Pra não cair da maca e não ficar desconfortável. Mas vou trabalhar lá a região cervical. Então, eu vou pegar a minha mão bem espalmada, só que com os dedos juntos. E vou só dar uma puxadinha aqui embaixo. Posso aproveitar e relaxar aqui, fazer um amassamento no trapézio, com uma mão só. E vou puxando. Fazer em volta do ombro também. E aí, quando a gente for terminar, vem desde o lado do trapézio. Vou segurando. Quando eu chegar aqui, eu já suspendo o braço. Pego aqui para travar e alongo. Traciona, alongo. Deixa essa mão deslizar. Segurou mais um pouquinho e relaxou. Nessa parte, geralmente eu coloco o creme aqui e eu preciso ir pra lá, eu preciso de um suporte. Então, sempre tento deixar uma bancada perto, um carrinho, para eu conseguir apoiar o creme, porque as laterais da cabeça eu não consigo apoiar nada, porque eu vou usar. E aí, ó, segura o que você tá usando com uma mão e vai deslizando com a outra. Apoia o creme onde tiver. Aqui, né, lógico, porque a gente tá gravando, eu vou precisar ir pra lá, mas sempre mantendo uma mão, tá? Se bem que dá pra gente fazer, ó. Tá vendo? É bem simples, é só não tirar a mão. Apoiei o creme, peguei, e aí eu vou vir pra cá. E aí, cervical e as outras regiões a gente vai ver na próxima aula, tá? Então, vai treinando esse e amanhã a gente vai ver cervical e o paciente vira também.